Olá, povo de Deus, quinta-feira da 28ª semana do Tempo Comum, 15 de outubro de 2020. Santa Teresa d'Ávila. Nossa reflexão de hoje é a partir de Efésios 1, de 1 a 10 e Lucas 11, de 47 a 50. Apesar deste início da carta aos Efésios apresentar uma saudação do apóstolo Paulo, há muito tempo há grande questionamento sobre a autoria desta carta. E nos últimos anos cresce a tendência em admitir que seja de um discípulo de Paulo, por muitas razões. Mas a mais forte é por apresentar um estágio das comunidades bem mais adiantado que nos demais escritos paulinos. A Bíblia de tradução ecumênica traz uma longa e rica introdução a esta carta. Vejamos um pedacinho. O tema central da epístola aos Efésios é o desígnio de Deus, o mistério, fixado desde toda a eternidade, oculto durante os séculos, realizado em Jesus Cristo, revelado ao apóstolo, desenvolvido na igreja. Diferentemente das demais cartas de Paulo, que tratam as comunidades como igrejas locais, aqui temos a igreja celebrada como uma realidade universal, simultaneamente terrestre e celeste, como a realização atual da obra de Deus, a da nova criação. A sua expansão a partir da cabeça, Cristo, até a plenitude das dimensões previstas por Deus, constitui a vasta perspectiva para a qual o autor dirige os olhares dos crentes. É consenso que a carta aos Efésios é devedora da carta aos Colossenses, da qual reproduz trechos significativos. Porém, enquanto a carta aos Colossenses tem o foco em Cristo, a dos Efésios se preocupa em apresentar a igreja, tendo Cristo como sua cabeça. No trecho de hoje temos um hino de louvor e bênção a Deus Pai, que nos cumulou de todos os bens, para que formássemos um corpo unido e cheio de suas graças. Esta sua vontade é atuada em Cristo, que restaura nos seres humanos a semelhança divina. Lucas 11, 47 e 53. Terminamos hoje o capítulo 11 de Lucas, onde, à semelhança do capítulo 23 de Mateus, Jesus apresenta uma lista de comportamentos das autoridades judaicas dignos de sua crítica severa e dura. Os últimos ai de vós do trecho de hoje tocam o primeiro num ponto crucial da história de Israel, habituada a matar os seus profetas. Assim Jesus denuncia: ai de vós, que edificais os túmulos dos profetas, quando os vossos pais é que os mataram. Assim dais testemunho e aprovação aos atos dos vossos pais, porque eles mataram-nos, e vós edificai-lhes sepulcro. Por isso mesmo é que a sabedoria de Deus disse: hei de enviar-lhes profetas e apóstolos, a alguns dos quais darão a morte e a outros perseguição, a fim de que se peça contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até ao sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas a esta geração. E Jesus ainda acrescenta: ai de vós, doutores da lei, porque vos apoderastes da chave da ciência. Vós próprios não entrastes e impedistes a entrada àqueles que queriam entrar. Na verdade, os doutores da lei se apresentavam como os grandes intelectuais do povo, conhecedores profundos de toda a lei. Lei essa que eles traduziam em 613 mandamentos, difíceis de decorar, mais difíceis de colocá-los em prática. Desta forma, eles não davam conta de viver tudo, detalhe por detalhe da lei,
e exigiam do povo, fazendo com que esse se sentisse sempre pecador e indigno da salvação. É muito comum hoje termos igrejas cheias e filas de comunhão pequenas, pois a doutrina católica também sempre impingiu no povo a marca do pecado. Basta ver nossas liturgias. Vocês já contaram quantas vezes em nossas liturgias há uma lembrança de nossos pecados? Começamos a missa pedindo perdão e até no momento de dar glória a Deus se introduz um Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Sem contar algumas contradições, pois na oração eucarística mais usada, a segunda, agradecemos porque Deus nos tornou dignos de estar em sua presença e servi-lo. Mas logo em seguida, no momento da comunhão, somos levados a dizer que não somos dignos. Há de fato uma antropologia muito negativa por detrás de tudo isso. O pior é que essa perspectiva afastou o povo de receber a Eucaristia, mesmo dizendo que se reconhece indigno e que basta uma palavra de Deus para se sentir salvo. Que bom ouvir o Papa Francisco corrigindo essa perspectiva negativa, nos lembrando de que a Eucaristia não é um prêmio para os fortes, mas remédio para os fracos e necessitados. O capítulo 11 de Lucas termina dizendo que quando Jesus deixou a casa do fariseu que o convidara para almoçar, os doutores da lei e outros fariseus começaram a pressioná-lo fortemente com perguntas e a fazê-lo falar sobre muitos assuntos, armando-lhe ciladas e procurando apanhar-lhe em alguma palavra para o acusarem. Não foi à toa que Jesus lhes acusou de seguirem os mesmos passos dos pais deles que mataram os profetas, e também de serem obstáculos para a entrada no reino de muitos. Infelizmente, nossa formação católica também criou gerações e gerações de fiéis escrupulosos em relação aos pecados, reduzindo a culpa moral às falhas do campo da moral sexual e amortecendo aquelas do campo da justiça. A igreja sempre teve dificuldades em relação ao corpo humano, por uma visão negativa do mesmo. Desta forma, tudo que se refere ao comportamento sexual é passivo de ser taxado de pecado. Porém, explorar os pobres, fazer leis que prejudiquem trabalhadores, favorecer o desmatamento, liberar o uso de agrotóxicos, provocando uma série de enfermidades, desviar dinheiro público da saúde, educação, enfim, uma série de desmandos que assistimos, nada é classificado como pecado. Essa deformação de consciência é profundamente condenada por Jesus, sobretudo nas autoridades religiosas do seu. Hoje celebramos a grande Santa Teresa de Ávila, batizada como Teresa de Cepeda e Almohada, nascida em Ávila, Espanha, em 1515. Santa Teresa viveu um momento bastante conturbado da Igreja, pois em 1517 Lutero havia publicado suas 95 teses e empreendeu uma grande reforma na Igreja, dando origem à Igreja Protestante, fato que mereceu da Igreja Católica uma resposta com o Concílio de Trento, de 1545 a 1563. Santa Teresa faleceu em 1582, portanto viveu tudo isso de maneira muito intensa. Ela foi a líder de uma grande reforma no castelo neste tempo e autora dos escritos místicos, revelando um amor de paixão por Jesus Cristo e uma confiança absoluta em Deus Pai. Dela temos um dos poemas mais lindos, que revelam sua mística de entrega a Deus sem medida e com infinita confiança. Diz assim: nada te perturbe,
nada te amedronte, tudo passa. A paciência tudo alcança. A quem tem Deus nada falta. Só Deus basta. Um beijo no seu coração.